Boa noite, boa noite. Chegamos para mais uma mentoria. Sextou, sexta-feira, sexta-feira. Daqui a pouquinho vamos começar mais uma aula ou mais uma mentoria para você, psicanalista formado, para você, psicanalista em formação. Vamos iniciar mais uma mentoria. Hoje nós vamos falar sobre frustração emocional. Sinta o controle da sua vida emocional. São 19h14. Vamos aguardar mais alguns minutinhos aí. Vou começar a entrar. Já, já estamos ao vivo, ó. Pelo Zoom, só aguardando. Para gravar. Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas. Hoje é sexta-feira, mais uma mentoria para você, psicanalista formado. Você, psicanalista em formação. Essas aulas que nós fazemos já há mais de um ano. São aulas de temas que aparecem, dúvidas que surgem dos nossos alunos, ou de algum paciente, ou de alguma história que você ouve. Hoje nós vamos falar sobre frustração emocional. Essa mentoria hoje tem o tema Sinta o controle da sua vida emocional, tá? Para começar, geramos valor quando transformamos a dor em caminho de crescimento. Doutor Michel Silva. Sejam bem-vindos, tá, gente? Já tem gente aí já com Alessandra Zupelo, Camila Soares, Cláudia Terra, Kátia Rodrigues, Rosângela, nossa supervisora Daniela Padilha, Tamara, já estão aí. Vamos para mais uma mentoria. Toda sexta-feira nós temos mentoria. Vamos lá? Introdução. Frustração emocional é a experiência. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Já pode avisar para os seus amigos. Compartilhe com mais 5 pessoas. Diz que nós estamos ao vivo pelo Zoom. Pode mandar o link da aula, tá? Manda o link da aula. Tem gente perguntando aqui se tem aula nos grupos aí hoje. Nós compartilhamos desde ontem. Mas manda aí para mim, por favor, tá? Para mais 5 pessoas. Vamos lá? Frustração emocional é a experiência de tensão que surge quando a realidade bloqueia ou posterga as necessidades, expectativas e sonhos, sejam elas materiais, relacionais e existenciais. Mais do que desconforto passageiro, ela atua como um sensor evolutivo que denuncia o descompasso entre o que acreditamos merecer e o que de fato está ao nosso alcance no momento presente. Ao emergir a frustração, estimula três movimentos fundamentais. Primeiro, avaliação. Convida-nos a questionar crenças, metas e recursos. Segundo, regulação. Desafia o sistema nervoso e remodular. E remodula resposta, que remodula. Ficou um R aqui, ó. Remodelar. Nervoso a remodelar respostas emocionais, evitando impulsos de desistências ou agressão. Criação. Impulsiona a busca de alternativas, fortalecendo resiliência, flexibilidade cognitiva e aprendizado. No consultório, percebemos que a frustração pode oscilar de leve irritação a crises intensas de identidade. Entretanto, quando compreendida e trabalhada, transforma-se em matéria-prima para crescimento,
possibilitando uma nova síntese entre desejo autêntico e realidade objetiva. Frustração não é fracasso, temos que entender. Frustração não é fracasso. É feedback precioso que aponta a próxima alavanca de crescimento. Então, esse tema frustração, existe milhares e milhares de pessoas frustradas. Existem pessoas do nosso lado, trabalhando com a gente, congregando com vocês, igreja, congregando com a gente, pessoas estudando com a gente, mas pessoas frustradas. Então nós temos que entender que a frustração, ela estimula três movimentos: avaliação, regulação e criação. O que é frustração emocional? Lembrando, quer fazer uma pergunta, uma dúvida, manda no chat que a gente para aqui para poder ajudar. O que é frustração? Uma definição. Frustração, estado afetivo de tensão, impotência e decepção que surge quando uma necessidade, expectativa ou objetivo pessoal é bloqueado, rejeitado ou adiado por circunstâncias internas ou externas. Então, de onde vem frustração? O que é a frustração? A frustração é o quê? É um estado que a pessoa sente, um afetivo, uma tensão, e essa frustração, ela é bloqueada. E ela tem várias coisas quando você sente um objetivo pessoal que você não alcança, quando você é rejeitado. E existem situações internas e externas. Existem situações do nosso inconsciente de traumas de infância, de traumas de perdas, de traumas de confusões, de vários N temas, N frustrações que são internas que algumas vezes ela é acionada por gatilhos mentais. E o que que acontece? Essas frustrações, esses traumas internos viram frustrações. E também existem circunstâncias externas, coisas que acontecem que vai trazendo frustração. A frustração emocional carrega um alto teor simbólico. Ela aponta diretamente para o espaço entre o desejo e o real, entre o que idealizamos e o que é possível realizar no momento. Então, do ponto de vista clínico, a frustração representa uma reação afetiva complexa, que pode se manifestar de formas diversas, desde o incômodo passageiro até sintomas persistentes, como irritabilidade crônica, né? Porque você ficar irritado uma vez ou outra é legal. Não é legal, mas acontece. Mas você ter uma irritabilidade crônica que já vem desde quando você se conhece, tá? Tristeza profunda, ansiedade ou comportamentos compulsivos. O impacto da frustração emocional está diretamente ligado ao significado subjetivo que o indivíduo atribui ao objeto desejado e a forma como aprendeu ou não a lidar com as perdas e os nãos da vida. Então, lembrando que existem situações internas, circunstâncias internas, que vai afetar nessa frustração, sendo maior ou menor. E o que você foi ensinado desde o início, desde criança, é um fator determinante. É como perdas, os nãos. Tem pessoas que na infância não aprenderam a ouvir não. Então, ela é uma pessoa totalmente, altamente frustrada por não ter aprendido a receber nãos. Ela pode surgir frente a pequenos acontecimentos diários, como um atraso no trânsito, pode frustrar, ou em grandes rupturas existenciais, como o fim de um relacionamento, a rejeição social e a perda de oportunidade profissional sonhada. Quanto Isso mais aqui temos emoções. que não sabia, apenas para viver a experiência. Deixa eu ativar o mudo aqui. Ativei. Aqui, ó, quanto mais investimos emocionalmente em algo ou em alguém, maior será o impacto de sua negação ou adiamento. Quanto mais você investe, quanto mais você coloca energia, sentimentos, se você passar por uma frustração, será bem pior, porque a energia colocada foi muito grande. Então, a frustração emociona,
porque revela o quanto esperávamos e o quanto ainda temos medo de não sermos suficientes diante da vida. Eu vou copiar essa frase aqui, nós vamos interagir. Você vai copiar também essa frase e vai colocar no chat aí. Para quem está chegando agora, a gente faz isso para poder pegar. Boa noite, todos. Vamos lá? Ó, copia aí, bota. A frustração emociona porque revela o quanto esperávamos e o quanto ainda temos medo de não sermos suficiente diante da vida. Muitas pessoas se frustram porque esperam muito das outras. Não foram frustradas quando criança e agora, a qualquer momento, se sentem frustradas. Vamos lá? Exemplo do cotidiano. Fila que não anda, fila que não anda, irritação crescente. Tem pessoas que entram numa fila e ela começa a achar que é perseguição, que está frustrando. É, é complicado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Copia isso, copia aí. Ahn, um minuto só. Tá dando uma. Só um minuto. Tá dando uma instabilidade aqui. Calma aí, deixa eu compartilhar de novo. É tudo ao vivo, hein? Deixa eu compartilhar de novo. Então, exemplo do cotidiano. Fila que não anda, irritação crescente. O chamado ghosting, né? Em relacionamento. A palavra ghost é fantasma. Aquela sensação de desvalor que a pessoa sente em relacionamento, aí fica com aquele fantasma, né? Na cabeça. Aí dá essa sensação de desvalor. Meta de vendas não alcançada. Queda de autoestima. Criança que não recebe atenção. Aí vem birra, isolamento ou raiva. Adolescente proibido de sair. Questionamento de autoridade parental. Adulto com sonho adiado por anos, aí vem a sensação de fracasso acumulado. Isso tudo é o quê? Frustração. Então, a frustração, portanto, é a parte inevitável da resistência humana. E é também uma das mais poderosas portas para o autoconhecimento e a reinvenção emocional. Porque a frustração é uma parte que vai ser inevitável. Todo ser humano vai passar por frustração. Frustração não é derrota. Pelo contrário, frustração é o quê? É uma das mais poderosas portas para a pessoa se autoconhecer, para a pessoa se reinventar emocionalmente, para a pessoa entrar no processo de resiliência. Por que que eu me frustrei? De onde vem essa sensação de frustração? Como que eu venço essa frustração? Então, frustração é uma coisa inevitável. Todos nós passaremos um dia. Mas tem pessoas destruídas, pessoas bloqueadas por causa de frustração. E frustração até da infância. Então, nós temos que entender isso, frustração até da infância. Calma aí, saiu aqui, deixa eu retornar. Gente, voltou aí. Fala pra mim, por favor, aí. Pessoas esquemam de me ligar na hora que eu tô dando aula. Tá minha Sim, tá normal. normal? Ligou, entrou Uhum. a ligação aqui, saiu. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Meu Deus. Não querem deixar eu falar de frustração hoje, não. Eu não vou ficar frustrado, tá? Se ficarem ligando nem mandar mensagem. Acontece, fazer o quê? Ó, quantas mensagens chegando. Misericórdia, ó. Olha só. Misericórdia, mas eu não vou ficar frustrado. Já que encerrar a aula agora, a gente encerra agora. Vamos lá. Quando e como começa essa frustração? A frustração emocional tem raízes profundas que se desenvolvem ao longo da vida, em camadas formadas pelas experiências de perda, negação e limitação. Seu início pode ser discreto, mas seus efeitos se acumulam e moldam o modo como reagimos à realidade em diferentes fases da existência.
Então a frustração vai se tornando camadas, 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 que se não observada, se não tratada, vai acumulando e vai culminar em frustrações terríveis. Infância, onde tudo se inicia. É na infância, é na infância que a criança experimenta as primeiras formas de frustração. A impossibilidade de obter algo no momento desejado. Se você não frustra crianças, ela quer toda hora a coisa que você dá, ela manda, né? Você vai criar adultos o quê? Que não sabem lidar com frustrações. Agora, uma coisa interessante para você se libertar, para você se libertar, tem pessoas que elas precisam da aprovação das outras. Existe um exercício para você se libertar do desejo de ser aprovado todos os dias. É todos os dias você tentar frustrar alguém. Isso é muito massa dentro de você. Você precisa frustrar. Porque uma hora você vai frustrar e muitas vezes você não frustra ninguém. E você precisa aprender muitas vezes isso, né? Ah, você pode fazer isso. Pô, hoje não vai dar. Mas por que não vai dar? Não vai dar porque eu não quero ou porque eu não posso. Acabou. Entendeu? Então, a impossibilidade de obter algo no momento desejado, seja um brinquedo, um doce ou atenção exclusiva dos pais, gera uma reação emocional que precisa ser contida, nomeada e acolhida. A maneira como os cuidadores reagem a esses episódios modela a base de tolerância à frustração. Exemplo do cotidiano. Uma criança que ouve não pode agora e faz birra, inicia a experiência da espera e do controle emocional. Ao ser ignorada ou interrompida, a criança pode interpretar que seus desejos não importam, criando vínculos com sentimento de rejeição. Quando os pais cedem a toda exigência, a criança não aprende a lidar com a realidade e pode se tornar intolerante à mínima adversidade. Então, isso começa desde a infância. O não que frustra também é um sim que prepara para a vida. Olha que frase. O não que frustra também é um sim que prepara para a vida. Porque se não aprender, a criança não aprender a ouvir o não hoje dos pais, quando ela ouvir o não do chefe, o não do trabalho, o não da namorada, o não da noiva, o não da mulher, ele vai cair em depressão. Vai gerar uma ansiedade tremenda. Porque não ouviu desde criança. Na adolescência, como é esse processo de frustração? A adolescência, é o conflito entre o querer e o dever. Com o desenvolvimento da identidade e da autonomia, o adolescente se depara com um cenário mais amplo de expectativa frustrada. Ele deseja liberdade, mas encontra limites sociais, familiares e escolares. A frustração aqui agora o quê? Ganha contorno de injustiça. Incompreensão. Meus pais são injustos. Meus pais são incompreensíveis. É assim que eles falam. Muitas vezes somada a alterações hormonais que intensificam as reações emocionais. Exemplo do cotidiano. Um jovem que deseja ser aceito em determinado grupo e é excluído pode reagir com rebeldia, desculpa, e isolamento. A recusa dos pais em permitir uma viagem ou namoro pode ser vivida como controle, opressor, mesmo que seja proteção. Sonhos frustrados, não passar em uma prova ou não ser escolhido para algo importante, pode gerar sentimentos de incapacidade. A frustração no adolescente é a dor do mundo. A frustração no adolescente é a dor do mundo. Não cabe ainda no desejo que o move. Então, na adolescência, é assim que se lida com a frustração. Assim que começa o processo, eles entenderem o que é frustração. Vida adulta. Aí começa a repetição lá da infância. As grandes projeções e os inúmeros choques com a realidade. Na fase adulta, as frustrações deixam de ser apenas emocionais e tornam-se existenciais. Porque na infância, né? Na adolescência, são existenciais. Mas agora na vida adulta ela começa a existir, são emocionais. Agora na vida adulta começa a existir de verdade. Agora elas envolvem carreiras, relacionamentos afetivos, construção financeira, reconhecimento e realização pessoal. Então, as comparações sociais, a autocrítica e a pressão por resultados ampliam o campo de conflito entre o ideal e o real.
Exemplos do cotidiano. Um profissional que se dedica anos a um projeto e é preterido por outro colaborador, sente-se desvalorizado e desmotivado. Outro, alguém que sonha em formar família, mas enfrenta repetidas rejeições amorosas, pode internalizar crenças de não merecimento. Outra, a perda de um emprego ou a dificuldade de alcançar a estabilidade financeira ativa frustrações antigas de escassez e impotência. Olha que frase interessante. A frustração na vida adulta revela o que projetamos como felicidade e o quanto ainda resistimos em aceitar o tempo das coisas. Então, existem as fases de como lida com a frustração, de como entende frustração na fase da infância, na fase da adolescência e na fase adulta. Visões integradas. Vamos ver qual a visão da psicanálise, a visão da neurociência, da PNL e da hipnose sobre frustração. A psicanálise compreende frustração como um produto inevitável do confronto entre o desejo inconsciente, representado pelo id. Então, o confronto entre o desejo inconsciente começa a falar. E as exigências da realidade externa, mediadas pelo superego e controladas pelo ego. Freud ensina que o sofrimento psíquico surge justamente deste debate. O desejo impulsiona, mas o mundo impõe limite. Para lidar com isso, o psiquismo desenvolve mecanismos de defesa como recalque. O que é o recalque? O desejo é reprimido no inconsciente. Projeção. Atribuímos aos outros a culpa por nossa frustração. Racionalização. Criamos explicações lógicas para justificar o que emocionalmente nos desorganiza. Aí você cria uma racionalização. O trabalho terapêutico consiste em tornar consciente esses desejos e mecanismos, fortalecendo o ego para que ele possa negociar com a realidade de forma mais madura, sem colapsar em sofrimento crônico. Nas minhas palavras, na análise, a frustração revela aquilo que o paciente tenta calar, seu desejo legítimo. Vamos ver agora a visão da hipnose clínica sobre frustração. Na hipnose clínica, a frustração é tratada como um registro emocional mal processado. A técnica utiliza estados alterados de consciência para acessar memórias fundadoras de sofrimento, oferecendo ao paciente recursos internos para ressignificá-las. Técnica, uma técnica de psicanálise. É a chave. A regressão terapêutica até o primeiro evento frustrante. O hipnoterapeuta conduz o paciente a reviver as situações original e reprogramar a memória com novos significados, com segurança e proteção emocional. Benefícios: dissolução de crenças limitantes, como não sou capaz ou nunca vou conseguir. Segundo, instalação de imagens internas de sucesso e competência emocional. Terceiro, fortalecimento da autoconfiança e da autonomia afetiva. Então, essa é a visão da hipnose sobre frustração. A visão da neurociência sobre frustração. Qual é a visão? A neurociência mostra que a frustração ativa diretamente o circuito da recompensa cerebral. Quando algo que desejamos não acontece, há uma queda nos níveis de dopamina, né? E o neurotransmissor do prazer e da motivação. Então, quando você vai na neurociência, você vê a parte cerebral, vai afetar o nível de dopamina, que é a substância do bem-estar, e o neurotransmissor do prazer e da motivação. Então, isso fica afetado. Além disso, as amígdalas cerebral identifica a frustração como ameaça social, provocando reações emocionais intensas. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e a regulação emocional, é ativada para buscar alternativas, reinterpretar e evitar ações impulsivas. A boa notícia é que o cérebro é neuroplástico. É possível treinar novas respostas emocionais frente às frustrações. Práticas como meditação, respiração consciente e reestruturação cognitiva
ajudam a criar novas vias de coping emocional. Então, você começa, através da neuroplasticia, que a neurociência identificou, a colocar novas coisas dentro do cérebro e, assim, tirar um pouco dessa frustração. Vamos ver o que a programação neurolinguística, a PNL, fala sobre frustração. A PNL entende que a frustração não está apenas no evento, mas na forma como representamos mentalmente esse evento. Por isso, mudar a estrutura da experiência interna pode alterar radicalmente a resposta emocional. Ferramentas da PNL para frustração: submodalidade, alterar visualmente e sonoramente ouvindo lembranças frustrantes, diminuir a imagem, escurecer, afastar. Isso reduz a sua intensidade. Ancoragem, a gente sempre usa essa ferramenta da ancoragem. Criar um gesto ou palavra que ative estados internos de recursos, de calma, foco e coragem, em momentos de tensão. Reenquadramento, né? Que é mudar a interpretação de fato. Exemplo, fracassei, experimentei e aprendi o que não funciona ainda. Então é o reenquadramento, né? É um processo da PNL. A PNL atua como um modelo prático e direto para reprogramar crenças, sensações e percepções ligadas à frustração. Nós falamos agora a visão é, de frustração de psicanálise, hipnose, PNL e neurociência. Agora, tipos de frustração. Existem tipos de frustração. Existem diferentes tipos de frustração emocional. E cada um deles ativa registro distrito no psiquismo. É essencial reconhecer qual é o mais presente na história do sujeito para oferecer uma intervenção eficaz. Então, existe o primeiro, deixa eu beber uma água. Frustração. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Voltei. Hoje eu estou muito resfriado, gente. Vamos lá. Frustração de perda relacionada à ausência de alguém que já foi possuído ou vivenciado, como a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento ou a demissão de um emprego. O luto mal elaborado muitas vezes esconde frustrações profundas não verbalizadas. Às vezes as pessoas ficam frustradas pela perda de alguém, pelo fim de um relacionamento, a demissão de um emprego, ela fica frustrada. Isso fica guardado, ela não coloca para fora, tá? Isso vai impedindo de crescer, crescer, crescer na vida. Frustração de impedimento, quando há obstáculos entre o desejo e a sua realização. Um exemplo é o estudante que sonha em cursar medicina, mas não tem condições financeiras. Isso gera o quê? Sensação de impotência crônica, comum em pacientes ansiosos ou depressivos. Então é frustração de impedimento, coisas que impedem, tá? Frustração de comparação. Ocorre quando o indivíduo percebe que os outros obtêm o que ele deseja, ativando o sentimento de inveja, desvalia ou injustiça. É comum nas redes sociais, onde o sucesso alheio parece ser a régua do próprio fracasso. Existe também a frustração de idealização, relacionada às expectativas irreais sobre si mesmo, ou outros, ou a vida. Quando o real não corresponde ao ideal, está-se a dor emocional, acompanhada por autocrítica ou descrença. Existe também a frustração relacional, que surge em relações em que o afeto e a reciprocidade ou a escuta não são correspondidas. Gera carência afetiva, codependência ou fuga de vínculos. Então, identificar o tipo de frustração é o primeiro passo para elaborar uma estratégia terapêutica assertiva. Primeiro, existe outros tipos de frustração, mas as principais são essas. Então, quando você que é terapeuta, psicanalista, essa aula pode ser para você, ou para você passar para alguém, ou para você cuidar de algum paciente. Quando você identifica o tipo de frustração que você tem, você vai com a técnica assertiva para poder ajudar essas pessoas. Agora,
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Ainda não. É, Vou te dar agora 7 técnicas para você lidar com a frustração para os seus pacientes. 7 técnicas que você pode usar com você ou pode usar com seus pacientes, tá? Primeira, técnica da resposta substitutiva, que é da psicanálise. Definição: consiste em ajudar o paciente a substituir uma reação emocional inconsciente e disfuncional, como raiva ou fuga, por uma nova resposta simbólica, mais madura e funcional, construída durante o processo analítico. Como aplicar essa técnica de resposta substitutiva? Como aplicar? Durante a escuta, o terapeuta identifica padrões repetitivos de frustração. Estimule a verbalização consciente do desejo oculto. A partir daí, conduz o paciente a construir simbolicamente uma nova forma de reagir à frustração, mais alinhada com o eu adulto e não alinhada lá com o eu criança, tá? Exemplo prático: um paciente reage com agressividade sempre que contrariado. Na análise, o paciente descobre que essa raiva esconde uma sensação infantil de impotência diante de figuras de autoridade. O terapeuta propõe que, em vez de explodir, ele exerça o posicionamento assertivo, com base na linguagem do adulto, reconhecendo o seu desejo e comunicando limites com clareza. Então, a técnica da resposta substitutiva. Você substitui uma resposta que era uma resposta infantil, você substitui com o seu eu adulto. Segunda técnica para lidar com frustração é uma técnica da hipnose clínica, técnica da regressão com ressignificação. Regredir por quê? Tem pessoas que falam, eu quero aprender a fazer regressão na hipnose, você quer aprender para quê? Tem que ter, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Tem um porquê. Pra que você quer aprender isso? Tem 4 aulas lá no YouTube, @Clube Mente Renovada, que eu falo sobre hipnose. Mas tem que ter muita responsabilidade. Então, essa técnica é a técnica de regressão de ressignificação. Técnica, definição. Técnica em que o paciente é conduzido a um estado de relaxamento profundo para acessar memórias de frustração emocional originária, ou seja, a origem. Então, ressignificá-la com recursos emocionais atuais. Como aplicar? Após uma indução hipnótica, peça ao paciente que que localize a primeira memória de uma frustração marcante. Ajude-o a revivê-la com segurança. E ao final, introduza imagens ou frases de força. Vou pegar aqui. Ou frases. Cadê o outro aqui? Ou frases de forças, compreensão e acolhimento, como se o eu atual consolasse o eu infantil. Exemplo: um adulto com medo de rejeição se recorda, sob hipnose, de uma cena aos 5 anos em que foi ignorado pela mãe. O terapeuta guia a cena para que o adulto simbolicamente apareça e acolha a criança, dizendo: agora estou aqui com você. Você não está sozinho. Então, é a técnica da regressão com ressignificar. É regredir para ressignificar. Não adianta regredir para não fazer nada. Regredir por regredir, achar que aquilo instalou. Oh, olha para mim, instalou. Não é isso. Tudo é feito com ética e responsabilidade. Terceira técnica, técnica de reestruturação cognitiva, uma técnica da neurociência. Olha a definição dessa técnica. Deixa eu beber uma água, gente. Oh, Jesus. Vamos lá? Definição: técnica da reestruturação cognitiva. Processo terapêutico de identificar pensamentos distorcidos e substituí-los por interpretações mais equilibradas e realistas.
alterando a ativação de circuitos neurais ou estresse e e neurais ligados ao estresse e à frustração. Como aplicar? Ajude o paciente a mapear as crenças automáticas ligadas à frustração. Exemplo, eu nunca consigo nada. Isso é uma crença automática que é ligada à frustração, tá? Vem lá da infância. E com base em evidências e novas experiências, estimule a criação de crenças alternativas. Exemplo, ainda estou aprendendo e posso tentar de outra forma. Exemplo bem prático. Um jovem profissional acredita que não será promovido porque nunca é valorizado. Com a reestruturação, ele passa a considerar que seu desempenho pode melhorar com foco e comunicação com a liderança, reduzindo a frustração e aumentando a ação construtiva. É a terceira técnica, técnica de reestruturação cognitiva. Vai ficar tudo aqui na apostila, tá? Ah, professor, eu quero adquirir essa apostila. A mentoria é gratuita. Eu quero adquirir essa apostila. Entre em contato com a Diana, que ela sabe todos os trâmites de você receber essa apostila, tá? Quarta técnica, técnica da ancoragem emocional. É uma técnica de PNL. Eu amo a técnica de ancoragem e modelagem da PNL. Método que associa um estado emocional desejado, como calma ou autoconfiança, a um estímulo físico, como um gesto ou toque, criando uma âncora. A âncora para ancorar, para segurar que uma âncora. O navio para, joga a âncora vai estar lá no fundo. Bum! Se você nunca viu essa imagem, bota no YouTube. Imagem de âncora sendo lançada no mar. Aí você joga a âncora, vai lá no fundo do mar e para. Pum! Quando ela para, o navio para. Tá? Criando uma âncora que pode ser ativada sempre que necessário. Como que aplica isso, essa técnica de ancoragem emocional? Peça ao paciente que se recorde de um momento e que se sentiu plenamente confiante. Oriente-o a reviver a sensação no corpo e no ápice da emoção. Pressione o ponto físico, como juntar os dedos polegar e dedo médio. Repita para fixar a âncora. Exemplo prático. O paciente com crise de ansiedade, em entrevista de emprego, aprende a ancorar um estado de tranquilidade antes de uma entrevista. Ele ativa a âncora pressionando os dedos e respira com calma, acessando o estado emocional treinado. Quinta técnica, técnica de diário da frustração, multimodal. É o diário da frustração. Definição: ferramenta de autoconhecimento em que o paciente resista diariamente o episódio de frustração, sentimentos associados e suas reações, com o objetivo de identificar padrões emocionais e promover novas respostas. Como aplicar? Peça ao paciente que anote situações frustrantes vividas, emoção sentida, pensamento automático, reação comportamental, respostas alternativas possíveis. É, deixa eu falar algo. Nós criamos aqui, acho que foi ano passado, o início do. Não sei se foi 2024 ou 23, mas nós criamos o áudio também. Porque tem pessoas que não gostam de escrever, ou não gostam da sua letra, ou não gostam do português, e às vezes você pede para escrever, ela fica com vergonha. Então aqui nós criamos aqui, vou até botar aqui, ó. Você pode colocar aqui, ao invés de Yara escrever, você pode colocar aqui, ó, áudio da frustração. Eu vou botar aqui, ó, entre parênteses, áudio da frustração, tá? Pode ser isso. Porque às vezes você pede seu paciente para escrever e não escreve. Mas você pode pedir para ele, ensinar uma técnica a ele, dele fazer um grupo com ele mesmo e ele fazer o áudio da frustração, tá? Não abra grupo com ele para ele não ficar o tempo todo te mandando um WhatsApp, tá? Exemplo, após registrar por uma semana, o paciente percebe que sempre que é interrompido em reuniões, sente desvalorizado e responde com silêncio. Com a análise, ele desenvolve a habilidade de pedir a palavra novamente com firmeza, tá? Sexta técnica,
técnica do não idealizado. Psicanálise mais PNL junto. É a técnica do não idealizado. Consiste em ajudar o paciente a desconstruir a idealização excessiva de pessoas, metas ou expectativas, uma das principais fontes de frustrações, e enxergar a realidade com mais clareza e leveza. Ou seja, ele tirar esse não, ele tirar essa idealização e colocar o não idealizado, porque o que você idealiza muito, muitas vezes não vai acontecer. Como aplicar? Utilize perguntas terapêuticas para investigar. Como? O que você esperava dessa pessoa ou situação? De onde veio essa expectativa? É justo ou possível esperar isso no mundo real? Depois, propõe exercício de reenquadramento de PNL e aceitação da realidade, como é, não como deveria ser. Exemplo prático: o paciente idealiza que sua mãe deveria ser compreensiva e amorosa, mas na prática enfrenta frieza constante. Com a técnica, ele aprende a ver a mãe com mais realismo, o que reduz a frustração e alivia sentimentos de culpa por desejar distância. Então, é a sexta técnica do não idealizado. Sétima técnica, é a técnica da rotina restauradora. É uma técnica que junta neurociência e hipnose. Qual a definição? Criação de uma rotina que inclui estímulos neuroplásticos positivos, estado de autocuidado para fortalecer o sistema nervoso e aumentar a resiliência emocional frente à frustração. Como aplicar? Monte com o paciente uma sequência diária de ações simples, como 10 minutos de respiração consciente ou meditação, escrita de gratidão ou áudio da gratidão. Peça para ele mandar um áudio ou escrever 3 coisas que ele é grato naquele dia. E assim vai. Visualizações criativas, uma hipnose leve. Exercícios físicos, interações afetivas positivas. Exemplo: um paciente com frustrações recorrentes no trabalho adota uma rotina matinal, com meditação, caminhada e escuta de música relaxante. Com o tempo, relata maior tolerância a críticas e mais disposição emocional ao longo do dia. Então, essas foram 7 técnicas para você usar com seus pacientes para lidar com frustrações. Lembrando que frustrações todos nós teremos um dia, só que existem frustrações que são traumáticas, porque vêm de infância, vêm de adolescência. Então é preciso ressignificar para tirar essas frustrações, senão a pessoa vai ficar o tempo todo bloqueado com frustrações, tá? Te dei 7 técnicas. Agora eu vou te dar 7 tarefas. Tarefas para vocês passar para o seu paciente. Lembrando que uma tarefa pode ficar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. Aí você pode mudar para outra tarefa, mesma coisa, um mês, 2 meses, 15 dias, uma semana, 3 dias, ou na próxima consulta. Em cima dessas tarefas, você pode criar suas tarefas. Primeira tarefa é diário de frustrações. Aqui também pode ser, eu sempre esqueço, mas o áudio de frustrações. Como assim, professor? Você pede para o seu paciente abrir um áudio, um grupo com ele mesmo, bota uma pessoa, depois ele tira e fica com ele mesmo. Eu tenho vários grupos comigo mesmo. Eu tenho um grupo assunto psicanálise, eu tenho um grupo de vassouras, eu tenho um grupo de captação de frequência. Eu devo ter uns 5 a 10 grupos só meus, que eu boto uma pessoa, depois eu tiro e fico só eu. E ali eu deixo todas as minhas informações. Por isso que às vezes eu estou com excesso de informações na cabeça. Mas diário de frustrações ou áudio de frustrações, tá? Definição: registro diário de gatilhos, emoções, pensamentos e respostas comportamentais. Ele escreve o manual de todo dia. Aqui, qual é o gatilho que leva ele a sentir frustração? As emoções que essa frustração está causando, pensamentos e respostas comportamentais. Aplicação: ao vivenciar uma frustração, anotar o que causou, o que sentiu e o que pensou e como agiu com essa frustração. Exemplo, gatilho, crítica do chefe, emoção, raiva, pensamento, nunca sou bom o suficiente. E resposta, me isolei. Então, qual foi o gatilho que fez você lembrar? Qual foi a emoção que você teve na hora? Raiva, tristeza, ódio, o que foi? Pensamento que você teve? Qual foi a resposta que você fez? Você gritou, foi para cima, correu? No caso aqui, ele se isolou. Segunda tarefa.
Escala de 0 a 10 de impacto. O que é isso? Definição: medir o nível da frustração antes e depois de uma técnica. Aplicação: atribuir nota à emoção antes e depois da aplicação, de aplicar respiração, visualização ou outro recurso. Exemplo: antes da ansiedade, de 8 a 10. Como é que era? 8. Como é que está a sua ansiedade? De 8 a 10, 8. Após a respiração, como é que está a sua ansiedade? De 0 a 10, está 4. Então, é a tarefa de escala de 0 a 10. Tá? Terceira tarefa, rota de resolução. Definição: criar três alternativas viáveis para lidar com um bloqueio. Aplicação: diante de um problema, listar três saídas práticas possíveis para sair desse problema. Exemplo: bloqueio, medo de falar em público. Solução um: ensaiar com amigos. Solução 2: fazer curso online. Solução 3: gravar vídeos curtos para se acostumar. Tá? Rota de soluções. Criar rota. Essa rota você cria com o seu paciente. Quarta tarefa: visualização de recursos, hipnose leve. Definição: imaginar por 10 minutos diários um estado intenso, interno de forças, segurança ou superação. Aplicação: em relaxamento, visualiza-se lidando com desafios com confiança. Exemplo: vejo-me entrando numa reunião calmo, seguro e confiante, respirando com leveza. Consegui nem respirar hoje. Vejo entrando em reunião com calma, seguro e confiante. Quinta tarefa, deixa eu ver aqui, chat. Hum. Ó, Rosane, muito boa essa aula. Eu amo o diário. Eu tô me chateando todo mês de janeiro, compro um caderno para escrever minhas emoções, tipo um diário devocional. Legal. Depois você cria um livro disso. Muito bom, vai ajudar muitas pessoas. Quinta tarefa, ato sinal. O que é isso? Definição: gesto físico, como tocar o pulso, como se fosse uma ancoragem, que serve como âncora para interromper ruminação. Ato sinal. Aplicação: toda vez que pensamentos negativos insistirem, fazer um gesto e dizer mentalmente reset. Ou seja, veio um pensamento negativo. Eu não sou capaz. Você, ó, aperta aqui reset. Respira. Aperta reset. Às vezes não precisa nem ficar falando reset. Você pensa, tá? Exemplo: pensamento intrusivo. Vai estar tudo errado. Toquei meu pulso e disse reset. Voltei ao foco, vai dar tudo certo. Ato sinal. É um ato de sinal, dá ancoragem. Quinta tarefa, essa tarefa é muito boa. Sexta tarefa, micro compromisso diário. Definição: pequena ação diária de 5 minutos que aproxima da meta. Aplicação: definir uma tarefa rápida e possível por dia. Exemplo: hoje, ler uma página de um livro sobre autoconhecimento. É micro compromisso diário. Tem pessoas que querem começar, vou ler 3 capítulos hoje. Não. Começam com coisas micros, com pequenas situações para depois você ir aumentando. Melhorei muito fazendo pequenos vídeos. Muito bom, Tamara. Melhorou muito. E eu curto todos. Foi de verdade. Sétima tarefa, ritual de encerramento noturno. Escrita breve de fechamento do dia, com foco em conquistas ou aprendizados. Então, encerramento pode ser um áudio também. Aplicação: antes de dormir, escreva o que aprendeu ou algo bom do dia. Exemplo: conseguir respirar antes de reagir. Me sentir mais no controle. Então, isso é ritual de encerramento noturno. Eu faço assim toda noite, ó. Porque hoje eu estou muito entupido. 3 vezes. A ti eu rendo graça, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, seu amor infinito. Eu te agradeço por esse dia, por tudo que eu consegui fazer, por tudo que eu ensinei, por tudo que eu aprendi, pelos erros, pelos acertos. Te agradeço por mais esse dia.
todas as pessoas que eu convivi, que eu ensinei, que eu aprendi. O que eu não consegui fazer hoje, eu espero que amanhã eu consiga fazer. Em paz eu me deito, em paz eu me deito e me levanto, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Ativo rendo graça. Apago, desligo o disjuntor na hora. O disjuntor só liga no outro dia, no horário que tem que ligar certinho. Terças-feiras, segundas-feiras, ele liga 5h29. Terça-feiras ele liga 3h40 da manhã para eu viajar. Quarta-feira ele liga 5h40. Quinta-feira, 5h29, entre 5h29 e 6 horas, certinho. 5h29, 6 horas. Sexta, 5h29 a 6 horas. Sábado e domingo a mesma coisa. 5h29 a 6 horas. Ligo o disjuntor, mas eu faço isso toda noite. Ritual de encerramento noturno. Estudos de casos. Vamos lá, rapidinho, estudo de casos. Joana, 32 anos, marketing. Situação: perdeu promoção para colega. Sintoma central: raiva e autodepreciação. Intervenção: associação livre sob sensação de injustiça. Ressignificação hipnótica do episódio. Ancoragem de estado de competência. Resultado: Joana reduziu ruminação, ficar ruminando aquilo em 70%. E elaborou novo plano de carreira. Caso 2, Lucas, 17 anos, ensino médio. Situação: reprovação em vestibular. Sintoma central: desânimo, isolamento e intervenção. Não. Sintomas central: desânimo, isolamento. Intervenção é que veio para cá. Intervenção: escutativa e elaboração do luto, porque não passar no vestibular é um luto também para ele. Exercício de neuroplasticia, com visualização guiada de aprovação, fazendo ele visualizar que na próxima ele vai ser aprovado. Plano de estudo incremental. Resultado: recuperou a motivação, reingressou no cursinho e melhorou o desempenho. Conclusão. Uma conclusão. A frustração revela o ponto exato onde nossa história precisa de atualização. Ela é um alerta do inconsciente, mostrando que algo dentro de nós está pedindo por ressignificação. Quando evitamos, calma aí, quando evitamos a frustração, perpetuamos ciclos. Quando a acolhemos, abrimos espaços para a transformação. Cada emoção desconfortável pode se tornar uma rota de crescimento quando decidimos não mais reagir automaticamente, mas sim responder conscientemente. Ao registrar, refletir e aplicar pequenas ações diárias, criamos um novo padrão de funcionamento emocional. O poder não está em evitar o incômodo, mas em fazer dele um aliado na jornada de evolução. Assumir o controle do propósito, do próprio script emocional, é um ato de coragem e maturidade psíquica. Toda vez que você enfrenta uma frustração, opa, ih, o que que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, gente. Toda vez vai assim mesmo. Toda vez que você enfrentar uma frustração com consciência, você não está fracassando, está atualizando sua história. O que hoje te incomoda é exatamente o que amanhã poderá te libertar. Se você decidir transformar dor em direção, assuma a rota. A frutificação emocional acontece quando regamos a semente da frustração com a água da consciência. Agora, uma carta aos psicanalistas terapeutas, para que tenhamos responsabilidade de lidar com frustração. Porque eu preciso lhe informar: existem pessoas que estão passando por frustração, existem pessoas que já passaram por frustrações, existem pessoas que ainda irão passar por frustrações. Então, nós podemos usar essas técnicas, essas tarefas e essa mentoria para nós ou ajudar outras pessoas. Mas temos que ter muita consciência e responsabilidade de lidar com a frustração das pessoas, e até com as nossas. Porque nós somos seres humanos e pessoas precisam ser ajudadas.
Então, todas as vezes eu estou escrevendo uma carta de conscientização para nós, para vocês. Caro colegas psicanalistas e terapeutas, vivemos uma época em que a frustração tem se tornado uma experiência quase universal, presente na vida de muitos que chegam até nós em busca de alívio e transformação. Essas frustrações, que muitas vezes é o reflexo de expectativas não atendidas, traumas antigos ou conflitos internos não resolvidos, não pode ser vista apenas como um sintoma a ser eliminado. Ela é, na verdade, uma mensagem profunda da psique, um convite para a atualização da história pessoal de cada indivíduo. Como profissional da saúde mental, carregamos a enorme responsabilidade de acolher essa dor sem julgamentos, mas também de oferecer caminhos claros para que seu para que o paciente possa reencontrar e o controle sobre suas emoções e reescrever seu próprio roteiro de vida. Ignorar a frustração, minimizar seu impacto ou tratar apenas os sintomas superficiais é falhar com aquele que nos confia sua vulnerabilidade. É fundamental que nos tornemos não apenas ouvintes, mas guias que sabem reconhecer os gatilhos emocionais, que aplicam técnicas que promovem a consciência e a autorregulação e que orientam para pequenas ações práticas capazes de gerar grandes mudanças. A frustração é um ponto de virada quando trabalha com responsabilidade. Quando trabalhada com responsabilidade, pode transformar o sofrimento em crescimento e dor em força. Que nossa atuação seja marcada pelo compromisso ético, pelo acolhimento verdadeiro e pela coragem de ajudar o paciente a enfrentar seus próprios desconfortos, reconhecendo nele a semente da evolução. Só assim construiremos uma prática clínica que realmente faz a diferença, não apenas aliviando sintomas, mas promovendo a liberdade emocional e a renovação do self. Com respeito e admiração, com nossa missão, Dr. Michel Silva, psicanalista e mentor. Aqui estão as referências todas dessa mentoria de hoje. Perguntas e dúvidas. Bom, entrei no final. Perguntas e dúvidas, gente. Nossa mentoria hoje foi sobre frustração emocional, tá? Hum. Amanhã temos aula presencial lá em Queimados. E como é que é? Qual cartão? Um grupo. Não entendi, Sebastiana. Fala comigo. Gente, muito obrigado pela participação de hoje. Essa mentoria vai codificar, vou mandar para o YouTube e depois vocês terão acesso a ela, tá? Muito obrigado. Vamos tirar nossa foto. Cadê? Quem vai abrir a câmera aí para tirarmos a nossa foto? Você que assistir depois pelo YouTube, é, tira foto também. Você estudando, assistindo a aula e manda lá no. Marca a gente lá, @Clube Mente Renovado. Marca lá, psicanalista.michel Silva, doutora Diana Rocha. Vamos nos marcar, vamos nos seguir. Quem não segue no canal no YouTube, segue lá, gente, por favor. Gente, tá entupindo muito tudo aqui, mas tá na benção. Vamos lá? Vamos tirar foto? A mentoria de hoje terminada, frustração emocional. Quem quiser rever depois, acho que mais tarde já vai estar liberado no YouTube, tá? Vamos lá, quem vai tirar foto pra gente? Deixa eu ver. Não esquece de marcar, não. Vou tirar aí a foto. Quem não quiser abrir a câmera não precisa para não criar frustração, gente. Um, dois, três. Quem tirou também aí, marca a gente lá no Instagram, tá, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são 5% dos melhores psicanalistas do Brasil. Eu estava numa reunião hoje, das minhas supervisoras, e falei: hoje